Bom dia a todos. Então, como o Sapulso já adiantou, vou tratar a respeito apresentar, né, a respeito da gestão dos dados de PTC para assimilação. Gostaria de enfatizar que eu sou um representante de um time, né, que, na verdade, é composto por mim, pela Aurê, Bianca, a Luciana Mira e também a Luciana Machado. Desse time em especial, 3 pessoas estão envolvidas nos trabalhos de pré-processamento, cada uma delas em uma parte. Eu estou mais concentrado na parte dos dados convencionais, a Luciana Mira ela está concentrada na parte dos modelos, que atualmente provém os dados para o modelo de assimilação, e a Aureliene na parte dos dados de radar. Pode passar. Bem, então, sumário do que eu vou apresentar, falar rapidamente sobre as bases de dados, mostrar os resultados da última atualização que foi feita no sistema de pré-processamento. Pode seguir. Bem, as bases de dados que a gente recebe hoje, elas são basicamente o GTS. Nós temos uma redundância do GTS através do sistema do IDD, que é o Unidata, mas o sistema oficial, né, de dados que a gente usa é o sistema do GTS. Então, tem os tipos convencionais, aqueles que são os mais tradicionais, conhecidos, como, por exemplo, os dados de estações automáticas, os dados de estações sinóticas, estações de ar e também os dados de satélites, que alguns circulam pelo sistema do GTS. Então, desses dados que estão sendo listados aí, são aqueles que foram identificados, que a gente conseguiu identificar e fazer a separação desses dados. Eles já estão disponíveis para uso, né? Como, por exemplo, o perfil vertical de temperatura e umidade, que o ATOVS e o ATMS, a radioocultação, CHAMP, COSMIC e GRESS. Acredito que ainda não estejam sendo usados, mas já estão disponíveis para uso. Pode passar. Além dos dados que circulam pelo sistema GTS, existem também as redes regionais, e aqui eu destaquei particularmente 3 redes, que são aquelas que eu acredito que sejam mais interessantes para assimilação. Por quê? Os dados que são oferecidos por essas redes, eles contêm tanto vento quanto pressão, né? Além das observações de a temperatura, precipitação e outras, radiação também, enfim. Então, temos dados da rede do IAC, do INPE e do CIMEPAR. Não foi incluído aqui, né, a rede da ANA, por exemplo, porque a rede da ANA é composta basicamente por pluviômetros, e também, assim como a rede do CEMADEM, que tem pouquíssimas estações, apesar de já serem recebidas, mas pouquíssimas estações agrometeorológicas, a maior parte são pluviômetros também. Além das redes regionais, temos as redes regionais de radares também, CEMADEM, DCEA, CEMIG, NEA, FUNSEMI, CESIPAN e SDCSC, e a base de dados do NCEP, que são os modelos lá do GEDAS, que é são os dados para assimilação global, né? Pode seguir. Então, essa imagem, ela mostra, né? Ela tenta ilustrar, esses aí são os pontos que a cobertura espacial das observações. Em azul, a maior parte da cobertura são os dados sinóticos. Em especial, sobre o Brasil, existe um conjunto de cores, né? Que daí aí no Brasil estão além dos dados tradicionais, convencionais, incluem também as redes regionais e também os radares, que ficou bem pequenininho ali, mas pelo menos para ilustrar a parte de radares que a gente já tem disponível atualmente. Pode seguir. Bem, na questão da atualização do sistema, em julho de
Em julho passado, foi realizada uma atualização no sistema de pré-processamento, onde o objetivo foi atualizar os identificadores de tipos de dados. Essa atualização, ela foi feita inspirada numa pesquisa que eu estava fazendo pela internet, e acabei encontrando um documento que foi muito útil para mim, um documento do NCEP, que me guiou bastante. Então, esse aqui é um exemplo de um fragmento de código onde, inicialmente, né, a parte superior, ela mostra como que era feita, por exemplo, a identificação de boias no sistema de assimilação. Essa codificação é uma codificação bem específica, né, que a gente chama o cabeçalho meteorológico resumido. E essas diretivas de identificação foram inicialmente obtidas na página da WMO. Então, na página da WMO, ele dizia, olha, o tipo de dado boia, você identifica pelo cabeçalho através por exemplo, dos códigos, né? SO, SS e SZ, por exemplo. Entretanto, a partir desse documento que eu encontrei lá do NCEP, que me inspirou a fazer a atualização do sistema, abaixo está o fragmento de código que eu estou usando, que está sendo usado atualmente. Da zero. Aqui a gente está mostrando o ponto amarelo são as boias, em azul são os navios. E isso há um ano atrás. Depois da atualização, aí está a cobertura de observações de dados sobre a superfície do mar. Novamente, em amarelo são as boias, em azul são os navios. Essa cobertura de dados, pode seguir, ela ficou muito parecida com a cobertura que é apresentada lá no site operacional do ECMWF. Então, qual que é a mensagem? Né? O Sapussi deu várias mensagens. Eu gostaria de deixar a mensagem que esse trabalho de pré-processamento, filtragem e identificação dos dados, para que ele seja feito, para que a gente possa obter sucesso, é necessário contar com o apoio de especialistas que conheçam os dados e saibam como identificar e como filtrar. A segunda mensagem é a seguinte: tem muita coisa que a gente recebe no GTS. E nem tudo a gente está conseguindo filtrar. Haja vista as figuras, né? A comparação entre a figura de 2021 e a figura de 2022. Esses dados sempre estiveram no GTS. Não houve um incremento no GTS. Eles sempre estiveram lá. A diferença é que a gente não sabia quais eram os códigos corretos, por exemplo, para identificá-los. A gente sabia o básico, precisávamos do detalhe. E eu gosto, estou vendo o meu amigo Enver aqui, eu gosto sempre de citar o exemplo da sua esposa, né, a Rocio. Ela é uma pessoa que está sempre do meu lado, sempre conversando comigo a respeito dos dados de altímetro, né? Olha, Eduardo, saiu uma atualização lá do EUMETSAT, alguns códigos do GTS que foram incluídos para separação de dados de altímetro. Então, ela me passa os códigos e, a partir dali, a gente começa a filtrar, então, corretamente, se os dados estão chegando ou não. Feito isso, daí a gente, chegou o dado, a gente vai identificar quais são as variáveis que interessam, então, para uso. Então, é isso. Acho que as mensagens são essas. Obrigado pela atenção de vocês e ainda restou 40 segundos. É isso.